que tinha tanto anjo, porque pessoa não tinha. Na verdade, queridos, esse objetivo meu de fazer esse desafio, já indo para 3 anos, realmente eu coloquei isso no coração. E tem uns 4 pessoas, não é por questão de pessoas, é um propósito que eu fiz com Deus, de estar chegando mais perto no começo do ano. Lógico, tem os 7 dias, depois tem mais esse tempo, é um propósito. E esse ano, então, como o tema nosso é multiplicando o reino, então eu estou trabalhando sobre o reino. Venha o teu reino. E hoje de manhã eu falava sobre a questão de 3 pilares do reino, e eu não vou falar aqui. Se você quiser saber os 3 pilares, é só entrar lá no aplicativo ou no YouTube da igreja e você vai ouvir. E amanhã estarei falando sobre a mente no reino. Então, você querendo seguir, está à sua disposição. O objetivo de hoje, queridos, é relembrar o que nós compartilhamos como igreja, como liderança, desde o início, desde o dia 31. Qual é o tema da igreja nesse ano? 1, 2, 3. Se você não sabe, lê lá. 1, 2, 3. Com mais fé. Multiplicando o reino. E nós, nesses 7 dias que nós tivemos, nós recebemos da parte de Deus, com todos aqueles que ministraram aqui, começando sobre a importância do Espírito Santo para que você multiplique o reino. Não existe vida espiritual sem o Espírito Santo. Porque Jesus, quando Ele veio aqui, Ele deu a sua vida para morrer por nós, ressuscitou, mas antes Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo. Então não existe condições de nos achegarmos a Deus se não for pelo Espírito Santo. E Jesus mesmo declarou, com toda certeza, e para mim Jesus, Ele dividiu a história. Estamos a 2026 depois de Jesus. Então não existe nenhum outro calendário. Existe sim um calendário anterior, de judeu e tal. Mas Jesus foi tão impactante que Ele dividiu a história. Só como um líder já valeria a pena segui-lo. Mas Jesus, se eu sigo Jesus, Ele se declarou, Ele na verdade manifestou, Ele comunicou quem Ele era e qual era a missão que Ele tinha. Ele declarou e sabia que tinha o Pai. Ele foi enviado, e João 3,16 é claro em dizer: Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, amou a mim e a você de tal maneira, que enviou seu Filho Jesus, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 14,6 diz, Jesus declarando, Ele estava ali falando, começando no verso 1, Ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Jesus falando, verso 1, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai existem muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E no verso 6, ele começa então a conversar com os discípulos, porque ele estava prestes a cumprir a missão dele, estava prestes a morrer, ele sabia que estava chegando a hora. Então ele começa a conversar com os discípulos, dizendo: olha, não se turbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. E no verso 6 ele se declara, porque eles ficaram: mas qual é o caminho, para onde o Senhor vai e tal? E aí ele declara: eu sou o caminho. Então não é um caminho, eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Só que não parou aí, ele não estava só se declarando como o caminho, a verdade e a vida. E aí ele acrescenta: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se nós queremos,
conhecer mais de Jesus, nós temos que ter esta convicção. Você precisa, para você chegar a Deus, você precisa de um caminho. Existe um pensamento predominante na sociedade, não são tantos caminhos e todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos podem levar a uma experiência, mas só existe um caminho que nos leva a se conectar com o Deus Criador, segundo a palavra de Deus. Então ele se declara, eu sou o caminho. Então você e eu precisamos de um caminho. E precisamos também conhecer o quê? A verdade. Precisamos ter um contato com a verdade. E ele também declara em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos como desafio entrar no caminho, conhecer a verdade, e só então vamos ter um contato, ou não, vamos receber uma nova vida. E é interessante porque o Evangelho fala de uma nova vida. O apóstolo Paulo declarou, todos quanto o receberam, não, o apóstolo Paulo não, João 1,12, todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Mas Paulo diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós observamos, se nós cremos, ou se nós queremos conhecer mais a Deus, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela deixa toda e tem resposta para as nossas inquietudes. E nós temos que sim, ter um coração sensível. Então nós estamos aqui declarando para a igreja que o tema desse ano é multiplicando o reino. E nós temos liberado uma palavra aqui que este ano vai ser um ano de multiplicação na vida de todos os que creem. Essa multiplicação envolve o nosso espírito, alma e corpo. Nós seremos plenos, porque está também prometido por Jesus em João 10,10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então existe uma vida realmente acima do natural. E Deus quer que tenhamos esta vida plena, por completo, não só no físico, mas na alma e no espírito. E esta vida plena tem a ver com o reino. Pois Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, Ele ensinou a mim e a você, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade na minha vida. Então, queridos, existe um nível de vida maior do que temos vivido. Existe um relacionamento com Deus maior do que temos vivido. Pois a palavra de Deus declara que o que eu não vi, o que eu não ouvi, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu amado, Deus Ele é todo-poderoso. Eu estou, como já tenho falado aqui, há alguns anos já caminhando com Deus, mas ainda eu quero mais. O meu coração está realmente mexido com esse tema. Eu tenho ficado assim, Deus, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer nesse ano. Eu não quero ficar desconexo daquilo que o Senhor tem prometido para nos últimos dias. A palavra de Deus diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós temos a promessa do Espírito Santo, que Jesus falou, então não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo traz o quê? Plenitude. O Espírito Santo foi, Jesus ensinando em João 14, o Espírito Santo vos guiará
em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que convence, não é o ser humano, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu e você tivermos o privilégio, a oportunidade, a bondade e misericórdia de aceitar o Evangelho, quem me convenceu foi o Espírito Santo. Quem transformou o meu coração foi o Espírito que Deus tocou na minha vida. Eu já contei também aqui. Quando cheguei na primeira vez na igreja, eu falei, olha, se esse Deus existe como esses jovens estão falando, ele tem que mudar aqui. Então, isto nos leva, e você tem a sua história, você tem a sua experiência, você tem o seu conhecimento, mas o que eu queria desafiá-lo é que existe algo a mais. Você e eu precisamos realmente tomar uma decisão de não se conformar, ser grato pelo que você tem recebido até aqui, você ser grato porque Deus tocou na sua vida e tudo mais, mas não se conformar, porque quando você se conforma com a sua vida espiritual, quando você se conforma com o conhecimento que você tem, você fica estagnado, e você entra numa zona de acomodação, você começa a se acostumar, e de repente, sem perceber, a insensibilidade começa a tomar conta do nosso coração. Já não choramos mais, ou já não sentimos compaixão do sofrimento das pessoas. Já não sentimos, mataram os 5, azar deles. Nós não temos mais, porque nós vamos perdendo e acostumando. Novamente, quando eu falei aqui nos 7 dias, eu não estou aqui nesta palavra dizendo que para colocar dúvida, todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Então não estou aqui para colocar dúvida de que você que aceitou Jesus é filho. Mas estou sim inquietado na minha vida, porque eu quero mais. Eu quero mais intimidade, eu quero estar mais parecido com Ele. Eu quero estar realmente com o coração em sintonia muito mais intensa do que eu tenho. Posso garantir para você que até aqui Deus tem me sustentado. Eu não tenho nenhuma questão de falar, eu tenho que buscar Deus porque senão eu vou para o inferno. Não. Jesus já entrou na minha vida e eu sei, Paulo disse e eu declaro, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Este sentimento praticamente todos nós temos. Você tem convicção de fé, você que aceitou Jesus, que caminha com Ele, você tem certeza. Mas agora eu te pergunto, como está a nossa vida? Será que existe algo novo a ser aprendido? Então venha o teu reino, multiplicando o reino. Daí nós ouvimos sobre a questão dos sinais. No segundo dia, os sinais da volta de Jesus. Foi falado sobre os sinais que Jesus também falou. Olha, eu vou para o Pai. Enviarei o Consolador, Ele estará com vocês, mas eu voltarei para levar os escolhidos, ou seja, aqueles que fazem parte do povo de Deus, daqueles que creem. Então nós ouvimos no segundo dia sobre isso, sobre a importância de sabermos que somos peregrinos aqui. Todos nós vamos partir um dia, seja pelo toque da trombeta da volta de Jesus, ou seja, morrendo. Então foi fortalecido isso. Depois disso foi falado sobre uma onda do Espírito, de uma onda que Deus está trazendo sobre os últimos dias.
E esta onda é o quê? O despertamento, é você estar se lançando. E nós ouvimos sobre isso e cremos que esta onda já está mexendo conosco. Em especial nós aqui da Central. Eu creio que Deus está mexendo com a gente, porque Ele está nos levando a enxergar uma coisa ainda muito maior. Deus está nesse processo, a gente já está aqui há alguns anos. Nós temos 18 para 19 anos de história da comunidade cristã. Deus está nos levando, trazendo, na verdade, para esse espaço que ainda não oficializamos, no sentido de, aqui é a igreja. Por que não fizemos isso? Já estamos aqui todos os domingos. Só que nós queremos fazer uma transição. Nós queremos que essa onda nos traga de lá daquele salão para cá, numa mudança na nossa mente. Eu creio que Deus trará aqui muitas pessoas nesse ano. Nós tivemos aqui no culto da virada, estava lotado esse salão. Eu olhei e eu brincava com as pessoas mais próximas. Olha, o culto da manhã, já era meia-noite, tá? Eu falava, o culto do domingo aqui está muito cheio. À noite tem mais gente. Eu brincava que aquele culto era o nosso culto de hoje. Lotado, quem crê nisso? Deus deseja isso. Então, tudo isso, esta onda. Daí no outro dia eu comentava sobre esta questão. Existe um nível maior. Existe uma amplitude de conhecimento. E nós precisamos clamar a Deus para que Deus abra os nossos olhos, para enxergar além, para realmente termos convicção de que Deus está nos chamando para uma vida de um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Deus quer que você desenvolva, que você cresça. Crescei na graça e no conhecimento. Carlos, mas eu já tenho 40, você tem mais que eu, está ótimo. Eu tenho 48 anos de fé. Você tem mais ou tem menos? Ah não, eu estou satisfeito. Porque eu sei que você é salvo. Não, eu não estou. Eu quero mais. Tenho certeza de salvação. Tenho certeza de que até aqui Deus tem me sustentado. Sou grato e já falei, se eu partir, eu vou chegar a Deus. Eu dei o que eu pude. Mas Deus está querendo ampliar a nossa visão. E começa essa amplitude de visão olhando para você. É você olhar para você antes de fazer. É você pedir, Espírito Santo, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mal, ou sonda-me, Senhor, e me leva para um outro nível. Então este ano nós estamos desafiando você. Então, para que isto aconteça, quando você olha para você, você vai ver algumas coisas. Quando você olha para você, você vai olhar na verdade para a sua alma, para os seus pensamentos, sentimentos, para as suas crenças, para aquilo que está dentro de você. Quando você está pedindo isso, e quando você começa a olhar para por que eu sinto desse jeito, por que eu falo desse jeito, por que eu reajo desta forma, por que eu não consigo fazer isso, por que aqui, quando eu estou nessa situação, eu perco a razão, por que eu não consigo vencer as minhas fragilidades, por que eu não... Então, esse momento é muito importante, porque quando olhamos para nós, descobrimos as nossas carências, descobrimos as nossas necessidades reais. Nós sabemos de uma coisa, e tenho certeza disso, de que quando nós somos sinceros, não é para vacilar, não, essa busca, ou esta olhar para si, não é para que você perca a sua fé, não, é para que você amplie o autoconhecimento e olhar, Deus, como eu estou. Mas existe essa vida, existe essa abundância, existe esta
prosperidade plena. E quando fala em prosperidade, a gente já pensa no dinheiro. Deus também quer te prosperar financeiramente. E lembre-se de uma coisa: nós recebemos a semente da multiplicação quando fomos criados. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus disse: crescei e multiplicai. E esse dom da multiplicação já está atuante na sua vida desde que você nasceu. Já é realidade. Agora, como assim, Carlos? Você, em todos os anos de história que você tem, você está multiplicando a semente que você está semeando. Você, quando você fala, você está semeando. Quando você é dominado por um sentimento negativo, por uma crença limitante, você lança esta semente dizendo ou pensando: eu não consigo, eu não posso, não é para mim, eu não tenho essa vontade. Você vai multiplicar naturalmente. Em outras palavras, nós estamos colhendo o que cremos. Nós estamos colhendo o que estamos semeando. Você tem a vida de hoje baseado nas sementes que você plantou, sementes que plantaram em você, na sua história, aquilo que você fez e o que fizeram para você, você está multiplicando. Muitas vezes, o ressentimento de um pai ausente. Muitas vezes você está multiplicando uma incapacidade daquilo que você recebeu, daquelas palavras assim, negativas que você ouviu. Você não consegue, você é uma burra, você é um burro, você é um incompetente. Você recebeu aquela semente do seu pai, você recebeu aquela semente do seu professor, e aquilo se tornou uma semente, e inconsciente você multiplicou isso. Quantas pessoas que têm os seus 50, 60 anos e carrega palavras que ouviram na sua infância e se submete àquela rejeição, àquela palavra mal colocada. Quantas pessoas que já têm a sua idade avançada, que vive remoendo aquilo que está. Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi esse caminho? Eu não devia ter falado, eu não devia ter feito. Por que eu fiz? E você está colhendo o fruto da culpa, da mágoa, de sentimentos, de crenças limitantes, de crenças que estão dominando a sua vida. E você traz isso quando você conhece a Deus. Você transfere para Deus as suas impressões ou as suas crenças. Você transfere para Deus a sua experiência em relação ao Pai. Você inconscientemente, você vai, quando você se converte, transferir, vai ver Deus com a imagem que você tem do Pai. Então isto acontece, mas Jesus ele veio para nos dar vida. Nós precisamos então enfrentar essa multiplicação errada, esta multiplicação de frustrações, esta multiplicação de revolta, esta multiplicação de autopunição, porque a culpa exige autopunição, ou então esta revolta, este ódio que você tem de pessoas, por que você é explosivo, por que você briga facilmente, então você está colhendo, então você tem que dar um basta. E aí então entra Jesus.
Aí então, quando você realmente toma consciência das suas fragilidades, você vai querer uma solução. E aí tem um convite que Jesus faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, queridos, eu queria te desafiar. Mas, Carlos, já sou convertido, já estou resolvido. Mas mesmo você que já resolveu tudo isso, Deus quer que você cresça. Ele quer que você, então você que já enfrentou a culpa, já resolveu a mágoa, Deus quer que você se torne uma fonte. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. Então, quando eu aceito Jesus, e eu preciso conhecer mais os ensinamentos, mais da Escritura, eu vou me tornar um rio, que vou estar jorrando esperança, vou estar jorrando compaixão, vou estar jorrando amor, eu vou estar jorrando o quê? O Evangelho, que é boas novas. Então, amados, nós somos chamados, quer em qualquer situação que estejamos. Talvez você esteja que nem eu, com 48 anos de caminhada com Deus. Mas Deus está me chamando, está chamando você com 10, com 30, com 50, para algo a mais. Existe uma descoberta, existe uma terra, existe um transbordar do reino que ainda não conhecemos. Não conhecemos. Tem épocas e épocas. Tem versículos na Bíblia que parece que ele renasce. E olha aqui, quem me conhece há muito tempo, sabe que Deus me levantou para ministrar sobre cura interior, tal, tudo aquele tempo. Eu não conhecia, olha que eu li a Bíblia, mas o versículo Jeremias 29, 11. Ele se despertou, veio à luz há uns anos para cá, estava na Bíblia. Mas Deus vai trazendo a luz para o momento. Então eu quero dizer para você, Deus tem algo novo para você. Agora, qual é a sua reação? E eu quero ilustrar hoje sobre uma mulher. Está em Marcos 5, 25. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela estava há 12 anos com a sua menstruação desequilibrada. E ela estava sendo sugada. E ela estava se sentindo frágil. E ela buscou, diz o texto seguinte, e ela padeceu muito sobre os cuidados dos médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Às vezes nós estamos na nossa caminhada e nos sentimos fragilizados, nos sentimos fracos, e a gente se esforça, faz de tudo, gasta tudo que pode, mas ainda a nossa vida está precisando de algo mais. E aí nós vemos, e quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Deus me trouxe esse texto. Por quê? Por que ela estava nesta situação? Pela vida. Ela não sabia a causa da hemorragia, ela estava sofrendo, ela estava insegura, então, mas ela ouviu falar de Jesus. E é interessante que aqui está falando de que ela teve que enfrentar uma multidão. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou, olha, basta só eu tocar nele. Mas a primeira multidão que ela teve que enfrentar estava na sua mente. Porque pela tradição daquele tempo, a mulher menstruada não podia estar em contato com pessoas. Uma tradição maluca, né?
Porque se ela estava menstruada, ela era considerada como imunda. Ela tinha que ficar isolada, era a religião daquele tempo. Então ela teve que enfrentar a primeira multidão, o primeiro obstáculo que ela teve que enfrentar, a primeira coisa que ela teve que confrontar dentro dela, foi a religiosidade. Pela religião da época, ela era imunda e ela não podia ir em público. Quantas vezes nós também somos confrontados com a nossa religiosidade? Quantas vezes lançaram ideias na nossa mente sobre religião e nós ficamos tão apegados? Mas vai haver momento que você vai ter que enfrentar a religiosidade dentro de você. E ela então, ao enfrentar ela falou: não, eu vou ter com Jesus. Eu vou ter com Ele, não quero nem falar, marcar uma audiência com Ele. Basta somente eu tocar. Então a primeira multidão estava dentro dela. Outra questão, sentimento que ela encontrou: eu já gastei tudo, Senhor. Eu já não tenho mais força, já não tenho mais dinheiro. Quantas vezes a multidão, ou nós temos que enfrentar esse tipo de desafio na nossa vida. E ela estava assim, como diz a Bíblia, gastou tudo que tinha. Ela fez o que pôde, mas tudo que ela fez não foi suficiente. E ela estava aqui dizendo que quantas vezes nós também somos confrontados a respeito da questão do dinheiro na nossa vida. Quantas vezes nós temos ideias a respeito da vida financeira distorcida. E nós, como um país de raiz católica, achamos que o rico você tem que ser pobre. E nós achamos que o dinheiro é quase que uma coisa imunda. Mas eu te pergunto, você vive sem dinheiro? A Bíblia não jamais coloca isso como base. Mas Deus está desejoso que você também confronte as ideias que você tem. Vamos lá, querido. Amanhã chega um irmão aqui com uma Ferrari, um carro muito chique. Qual é o sentimento que vem muitas vezes no coração daquele que não tem uma visão correta? Ei, o que ele está fazendo, hein? Eu acho que está em algum esquema, hein? Então, olha bem, só que essa mulher estava com a sua vida financeira desestabilizada. E nós precisamos, então, para sermos prósperos, entender, a Bíblia é taxativa em dizer, o amor ao dinheiro. Quando você ama o dinheiro, quando você faz tudo pelo dinheiro, quando o dinheiro é a razão da sua vida, a Bíblia diz que esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós, como filhos de Deus, precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a administrar as minhas finanças. Porque, irmãos, nós que vivemos no reino, nós temos que aprender a administrar as finanças. Matemática simples. Se despesa é maior do que receita, você está endividado. Mas por quê? Porque existem muitos que estão no reino, que estão na igreja, que vivem totalmente endividado. Porque acredita que Deus está na mão de Deus. O cartão não está na mão de Deus, está na sua. No meu tempo era cheque, agora é cartão. Então, ela tinha uma questão financeira. Eu estou trazendo para a nossa realidade. Para multiplicarmos o reino, nós temos que ter conexão. Deus, como eu vou administrar as minhas finanças?
Cara, eu estou que nem ela, estou endividado. Como que eu vou sair dessas dívidas? Ai, eu vou entregar, está na mão de Deus. Entregue, mas Deus não faz o que você tem que fazer. Então, esta questão é uma coisa importante para multiplicarmos realmente o reino. Existe uma outra questão. Como que ela estava emocionalmente? Frustrada, sem esperança. Porque tudo que ela fez, sentimentalmente, emocionalmente, ela estava então fragilizada. Mas ela ouviu falar de Jesus. E Jesus tem o quê? Para as pessoas fragilizadas emocionalmente. Jesus, ele tem graça, poder e vai te fazer realmente ser uma pessoa desprendida, livre das mágoas, dos ressentimentos, das suas frustrações, quando você permite que Ele te toque. Tocando o quê? Com a palavra. E na oração do Pai Nosso nós aprendemos: perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, assim como tenho perdoado os meus devedores ou quem me ofendeu. Então aquela mulher precisou também enfrentar os seus temores. Você e eu precisamos enfrentar, mas Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, algo nasceu. Então, queridos, eu queria ilustrar isso, para que então nós, para desfrutarmos da multiplicação do reino, temos que enfrentar os obstáculos. Nós temos que realmente vencer aquilo que está dentro de nós. Nós temos que confrontar algumas crenças que nós temos dentro de nós. O que é crenças limitantes? Pensamento que bloqueia você, que te impede de prosperar, que te impede de servir a Deus. Nós temos falado nesta fase de transição para cá, para termos 800 pessoas aqui de manhã, 800 à noite, nós precisamos de 300, de manhã e à noite, de pessoas para acolher, para ajudar, para você. Carlos, mas eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Uma crença, não vou fazer nada. Eu não consigo. Eu não tenho talento. Eu não sei falar. Então você coloca todas estas coisas que você impede de você ser um recepcionista, de você ser uma professora, um professor. Você bloqueia. Não, eu não consigo ter um DPL. Por que não? Você pode dar a sua casa, então você se bloqueia. Então nós temos que entender que Deus está nos chamando para algo novo e nós temos que superar os nossos bloqueios. Então eu queria agora focar no seguinte: ela enfrentou isso, mas ao mesmo tempo, quando agora externamente, quando ela saiu de casa com toda a convicção, se eu só tocar, então ela já imaginou, ela já creu que se tocasse em Jesus, agora tinha a multidão externa. As pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes são bloqueios, são obstáculos a ser vencido, e você tem que ter a graça de Deus para você não se tornar um confrontador das pessoas, mas você tem que levar realmente o Evangelho, a graça de Deus para você vencer as críticas, para que você vença as rejeições. As pessoas não é todo mundo que vai te aceitar. O próprio Jesus teve oposição, então ela enfrentou a oposição externa, mas ela tinha convicção: eu vou ver Jesus, eu vou tocar nas vestes dele. Então, para que multiplique o reino, vença os problemas internos, vença os obstáculos externos. Às vezes o externo tem a ver com as nossas prioridades. Às vezes nós somos tão assim desequilibrados nas nossas agendas que não temos tempo para ir chegar até Jesus.
Então nós precisamos vencer esses obstáculos. E ela então supera e chega até Jesus com toda convicção. Ela nem chegou, ela chegou por trás. E Jesus estava passando, ela vem e toca. Este sentimento que aquela mulher tinha, nós temos que ter. Sabe, uma convicção de que este ano vai ser o melhor ano da minha vida. Eu vou enfrentar os meus temores, eu vou enfrentar as dificuldades, mas Jesus está prometendo para mim, eu só vou tocar. Talvez eu não tenha oportunidade de estar face a face com Ele, mas eu vou tocar. Então esse desejo, esta sede, esta fome da presença de Deus tem que ser renovada em nós. E quando ela toca, a multidão, Jesus, ele nem percebeu. Ela percebeu que saiu dele. Aí os discípulos, Jesus chega e fala: quem me tocou? Como assim, mestre? Dá uma olhada, essa multidão toda aqui. E o senhor vem, está um empurra. O senhor está falando que alguém te tocou, tem muita gente te tocando. Mas Jesus fala assim: alguém me tocou de maneira diferente. Sabe quem Deus está chamando para multiplicar o reino? Eu e você, com o desejo de tocar em Jesus, com o desejo de chegar mais perto, com, sabe, esta intensidade de querer mais de Deus. Pode ter certeza que eu creio que há os remanescentes. Então esse sentimento, quando eu e você temos esse desejo, eu não vou abrir mão de Jesus na minha vida. Eu quero ser tocada por Ele. Eu quero que nesse ano eu chegue mais perto. Não importa o nível de vida que você tem. Aquela mulher sabia muito pouco, mas ela tinha convicção. E Jesus está olhando para o seu e para o meu coração. Se há sede, se há desejo, se há propósito, pode ter certeza, você vai vencer as suas fragilidades, você vai vencer os seus obstáculos interiores, você vai vencer as pressões externas. Pessoas vão dizer: aí está virando fanático, ai você está virando fanática. Você vai dizer assim: olha, não, é que eu ganhei um grande presente, e eu tenho um grande amor, eu tenho um grande amado, encontrei um grande amado, Jesus. Então, amados, para multiplicarmos, nós temos que fazer isso. E que nós tenhamos então, eu quero orar agora. Em que momento você se encontra? Como está a sua vida diante de tudo que nós ouvimos diariamente? Quando todos os cultos que você vem aqui, você ouve palavras de incentivo, de desafio, de que existe um Deus. Eu quero dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua salvando, curando, libertando a todos que têm o coração daquela mulher. Se tu creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos ter esse desejo. Deus, me perdoa, porque muitas vezes sou incrédulo. Me perdoa, porque eu não faço o que tem que ser feito. Senhor, me perdoa, porque eu fico olhando para esta multidão interior aqui, desses conflitos que eu tenho, e eu acho eles maiores do que o Senhor. Senhor, me perdoa, porque o meu problema é externo. A opinião das pessoas me bloqueiam. Que nesta manhã nós possamos ter o sentimento daquela mulher e de falar: não, eu quero mais de Jesus, que transforme o meu interior, que me dê realmente uma nova vida no meu espírito, alma e corpo. Novamente, você já é filho,
Mas Deus tem algo a mais para você. Mas só aqueles que têm sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Deus está chamando os remanescentes sedentos. Deus está chamando você, e eu creio que Ele está dando oportunidade para todos. Ele sabe a sua realidade, e Ele está aqui, feche seus olhos, Ele está aqui, te dando a oportunidade, para você receber o seu milagre. Qual é o milagre na sua vida? Uma restauração nas suas emoções, uma renovação da sua mente. Qual é o seu milagre? É uma cura física? Se você crer como aquela mulher, milagres acontecerão. E nós estamos aqui para te desafiar. Jesus não obriga ninguém, mas Ele dá oportunidade. E lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele. Diante do seu momento, Jesus está aqui. E você quer realmente falar: Senhor, assim como aquela mulher, ao ouvir de Jesus, ela tomou a decisão de ir até o Senhor. Eu quero tomar essa decisão. Eu quero tomar para crescer, porque eu já sou teu filho. Eu quero tomar essa decisão porque ainda não te conheço. Não importa o nível. O que vai importar é o seu coração sedento de dizer: eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua presença para que este ano, verdadeiramente, o teu reino, a tua presença, o teu poder se manifeste na minha vida. Eu preciso, Senhor, tomar a decisão. Então eu tomo, eu quero. Venha o teu reino, venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino e me dá graça para eu perdoar quem tem me ofendido. Venha o teu reino e me dá graça para eu confessar o meu pecado e tomar posse do teu perdão. Venha o teu reino para que eu possa confrontar as ideias erradas a respeito da vida financeira, da vida profissional. Senhor, eu quero vencer essas lutas interiores, porque eu sei, Senhor, que sozinha eu não consigo, mas eu tomo a decisão de chegar até o Senhor. Então eu quero, nesse momento, você que entende esta palavra, você que é filho e quer realmente avançar na sua intimidade, quer avançar no seu relacionamento, intensificar o seu relacionamento, o Senhor te chama para mais perto. Você que ainda não o conhece, Ele também te chama a chegar perto e dizer: Senhor, eu vou tocar, eu quero ser tocado por Ti. Eu quero que este ano seja de fato um ano de renovação, de restauração no meu espírito, alma, corpo, família. Então você que assim deseja, eu quero que você se coloque em pé e nós vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. É um momento muito íntimo seu com Jesus. É um momento seu de você falar: Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu tenho vivido. O Senhor sabe das minhas fragilidades, das minhas fraquezas. Mas eu preciso de Ti. Eu quero, Senhor amado, realmente que a multiplicação da Tua presença seja maior no meu coração nesse ano. Eu quero que a multiplicação da intimidade, eu quero, Senhor. Vem, Senhor, cura-me, transforma. E é momento de você falar:
Fale com Deus do seu jeito. Basta você abrir o seu coração. Se você sente vergonha de falar, colocar a voz para fora, fala no seu coração. Fala: Pai, eu preciso de Ti. Eu, Carlos, eu quero mais. Pai querido, o Senhor conhece a história de cada um aqui. O Senhor conhece a realidade que cada um de nós estamos vivendo. E nesse momento, Pai, nós queremos sim falar contigo. Reconhecer, Senhor amado, que o que temos, nós agradecemos. Porque até aqui o Senhor tem sustentado. Mas, Senhor, nós cremos de que o Senhor tem algo para realizar. Algo novo nesse ano. E, ó Deus, tem sido anunciado a multiplicação. Então eu quero, Pai, esta multiplicação da intimidade contigo. Eu quero esta multiplicação no meu relacionamento contigo. Ó Pai, eu quero intensificar a minha entrega. Coloque diante de Deus. Pai querido, eu oro pelos teus filhos que vieram aqui não por acaso, Senhor, mas o Senhor trouxe cada um aqui. Assim como aquela mulher, eles saíram das suas casas e vieram aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Que esta palavra possa gerar fé, que esta palavra possa gerar um novo tempo, que esta palavra possa trazer o despertamento necessário em nossas vidas, para que possamos tomar as decisões certas, que nós possamos rejeitar aquilo que tem que ser rejeitado em nosso interior e realmente colocar tudo em Tuas mãos. Vem em nosso socorro, Pai, e nos leva a essa plenitude, nos leva a esse novo tempo. Ó Deus, transforma, Senhor amado, as nossas vidas. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Ore assim comigo. Senhor Jesus, a minha vida é Tua. Eu quero mais da Tua presença. Ensina-me, Senhor, a vencer as minhas limitações. Mas eu creio que o Senhor promete vida e vida plena. Então eu tomo posse do novo tempo nesse ano de 2026. Eu creio que será o melhor ano da minha vida. Amém.